Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. 2 em cada 3 trabalhadores usam o celular durante o período de trabalho. Alimentos considerados saudáveis podem estar contaminados por agrotóxicos. Reforma da Previdência gera dúvidas e medo em boa parte dos brasileiros. Cada vez mais as crianças têm usado tablets e smartphones. E veja também. Você toda hora escuta falar em cesta básica, subiu, cesta básica baixou. Hoje o professor Edson Trajano, que é do Núcleo de Economia da Universidade de Taubaté, está aqui conosco para falar sobre como foi o fechamento dessa cesta em 2017 e a projeção para 2018. Preste atenção e anote, hein, para você não ser muito penalizado pelos tributos caros que o Brasil cobra. Já, não saia daí. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e também na web. Com o objetivo de financiar campanhas eleitorais, o Fundo de Orçamento da Saúde e Educação foi reduzido. A distribuição do dinheiro vai ser feita de acordo com o tamanho dos partidos no Congresso. O orçamento da saúde e educação foi reduzido para a criação do Fundo Público de Financiamento de Campanhas Eleitorais. O fundo bilionário foi criado no ano passado e fez parte do pacote de reformas políticas realizadas pelo Planalto em 2017. O montante de R$ 472.300.000, que era destinado anualmente para a saúde e educação, agora tem um outro propósito, o de financiar campanhas de políticos. Quando o projeto ainda estava em pauta, os parlamentares haviam prometido que poupariam a saúde e a educação de perder recursos para o fundo. Mesmo assim, o valor financeiro foi retirado. Além da saúde e educação, também foram afetadas as áreas de infraestrutura, segurança e agricultura. A perda destas áreas foi de R$ 828 milhões. A constitucionalidade do fundo eleitoral está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da ministra Rosa Weber. A ministra levou o caso para o plenário da Corte, mas ainda não há data marcada para o julgamento. Com o dinheiro que deixou de ser aplicado na saúde, daria para construir 159 novas unidades de pronto atendimento, as UPAs, todas com 7 leitos, 2 médicos e com capacidade de atendimento para 150 pacientes. Ou a mesma quantia poderia ser destinada ao financiamento de 859 unidades básicas de saúde, as UBSs. Após o Supremo Tribunal Federal ter proibido doações financeiras de empresários para políticos, os parlamentares aprovaram no Congresso Nacional um fundo de financiamento de campanha com dinheiro público. A distribuição do dinheiro vai ser feita de acordo com o tamanho dos partidos no Congresso Nacional. O montante é a soma de pelo menos 30% do total da verba destinada a emendas e o restante pela compensação fiscal que emissoras de rádio e TV teriam para transmitir programas partidários. E de acordo com pesquisa feita nos Estados Unidos, 2 de cada 3 trabalhadores usam o celular durante o período de trabalho. O hábito de falar ao smartphone e trabalhar ao mesmo tempo pode comprometer a produtividade. Nesta lanchonete, usar o celular durante o período de trabalho é proibido. O motivo é simples. O dono do negócio não quer que a atenção ao cliente seja dividida com o smartphone. Usar o celular aqui só é permitido em casos de emergência ou depois do expediente. Você acha certo isso? Eu acho, porque tira a atenção, né, concentração do serviço, você acaba não exercendo a função direito. Celular dentro da empresa, então? Não pode. Se não é celular, é para depois. Ao contrário das empresas que proíbem o uso do celular, nessa agência de publicidade, o aparelho é peça fundamental, é ferramenta de trabalho. Você usa bastante o celular aqui, Ricardo? Uso bastante. Quanto tempo, mais ou menos? Aproximadamente 4 horas, 4 horas e meia. E durante esse tempo, você fala com quem? 90% do tempo com os meus clientes. Prestando atendimento? 100% do tempo prestando atendimento. Se cortar o celular aqui, como é que fica? Fico perdido.
Porque o nosso atendimento, na maior parte das vezes, as informações são todas coletadas pelo WhatsApp. O aplicativo WhatsApp se tornou um dos principais canais de interação com o cliente, que avalia o conteúdo de tudo que está sendo produzido. Cerca de 10 profissionais trabalham no local. Além de campanhas e criação de peças publicitárias, a agência é especializada em organização de eventos. 90% dos negócios são fechados pelo celular. Deixa eu te perguntar, então, tá certo? Você vem aqui hoje à tarde pra gente acertar isso? Que horas mais ou menos você tá vindo aqui? Então, a nossa preocupação sempre é a rede social, né? Porque às vezes Facebook, Twitter, essas outras redes sociais que vêm com o tempo, acaba tomando muito tempo dos nossos funcionários. Mas é o bom senso que vai prevalecer nesse momento. Pesquisa feita nos Estados Unidos revela que mais da metade dos empregadores americanos acredita que o smartphone é o maior vilão da produtividade. 2 de cada 3 trabalhadores disseram que utilizam várias vezes ao dia o celular, mesmo enquanto trabalham. Para o especialista em Direito do Trabalho e Previdência, o empregador pode sim, se achar necessário, proibir o uso do celular no ambiente corporativo. Aliás, o empregador, ele como diretor, né, ele tem o poder e, em situações específicas, eu diria até o dever de fazê-lo. Segundo o advogado, o funcionário que usar o celular de forma abusiva e sem permissão da empresa poderá ser demitido e por justa causa. Mas para que haja punição, eu acredito que tenha que haver uma situação mais regrada, porque o empregador realmente crie maneiras, porque o empregado realmente não se sentir surpreso diante da situação. Lá no seu trabalho é permitido usar celular ou não? Não pode. Não no horário de serviço. No horário de serviço não pode usar, não. Das 9 às 6 não pode usar, nem mexer no celular. Se usar? Se usar, é advertência. Advertência, né? No ato. E São José dos Campos registrou o menor número de casos de dengue em 2017 em relação a anos anteriores. 438 casos de dengue em 2017, segundo o balanço divulgado pela Prefeitura. O número é 74,6% menor que o registrado em 2016, que teve 1.731 casos. Uma nova avaliação de densidade larvária está prevista para o período de 16 a 31 de janeiro. A pesquisa revela o nível de infestação das larvas do mosquito Aedes. Acompanhe agora o comentário de hoje. Amigos, o dia 6 de fevereiro tem um algo mais, além de ser uma antevéspera de carnaval. É que o Tribunal Superior do Trabalho vai começar a examinar pontos controversos na reforma trabalhista que foi introduzida aí pelo presidente Michel Temer. Um deles, que está sendo muito questionado até do ponto de vista da constitucionalidade, é o que criou a sucumbência nas causas trabalhistas, onde o trabalhador não pagava nada até prova em contrário, e agora vai ter que pagar tudo, e inclusive o advogado da parte contrária se eventualmente vier a perder. Isso praticamente inviabiliza recursos, porque o trabalhador não vai ter dinheiro para pagar essas custas elevadas e mais os honorários. Mas é só um dos pontos, porque vai ser discutido também um questionamento feito pela Comissão de Jurisprudência quanto a 15 situações que vinham sendo invocadas automaticamente como paradigma. Vai ser complicado, mas, com relação à reforma trabalhista, pelo visto, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. E mais de 60% da população acima dos 18 anos de idade não está em dia com as vacinas. A falta de informação sobre quais são as vacinas disponíveis seria um dos motivos. De acordo com os dados da pesquisa conduzida pelo Instituto Ipsos Mori, é um costume do brasileiro esquecer de se vacinar no período entre a infância e a terceira idade. Dos participantes do estudo, 64% dos adultos acima de 18 anos confessaram que não estão com as vacinas totalmente em dia. O levantamento mostra ainda que 33% dos brasileiros não sabem exatamente quais são os imunizantes necessários para adultos. Cerca de 10% da população acredita que a vacinação só é realmente importante enquanto se é criança, e 15% consideram que as doses são necessárias apenas em ocasiões especiais,
como viagens para locais onde elas são exigidas. Entre os adultos que não estão com a vacinação totalmente em dia, quase 2/3, o equivalente a 63%, assumem que a razão é por não saberem quais as vacinas estão disponíveis para esta faixa etária. A falta de informação por parte do sistema de saúde público e privado colabora para que os pacientes continuem sem saber onde tirar dúvidas. Seguindo a recomendação da Sociedade Brasileira de Imunização, pessoas que têm entre 20 e 59 anos de idade deveriam tomar mais de 10 vacinas diferentes. São elas: tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, hepatites A e B, HPV, tríplice bacteriana, que é contra difteria, tétano e coqueluche, varicela, influenza, meningite ACWY, meningite B, febre amarela, pneumocócicas, herpes e dengue. E depois do intervalo, você confere no Repórter Setorial as dúvidas e o medo dos brasileiros sobre a reforma da Previdência. O intervalo é rápido, voltamos em instantes.